Fala galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um podcast e hoje com a incrível presença aqui do Dr. Leonardo Pantaleão, um advogado criminalista, professor criminal também, né? Também da área de Direito Penal. Direito Penal, é isso aí. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa bater papo aqui para ilustrar muita coisa. Assunto é o que não vai faltar, né? É verdade. Ainda mais nessa área, né? Pois é, cara. Se quiser apresentar como é que começou no mundo criminal, entrou no mundo do direito. Olha, essa minha entrada no mundo do direito propriamente dito, ela tem uma raiz até familiar. Meu pai veio da área do direito, meu avô já era da área do direito, tios também. Mas o interessante, Tiago, na verdade é o seguinte, eu não comecei assim pensando em ser da área jurídica. A minha ideia inicial, inclusive na época de vestibular e daí por diante, era entrar na área da medicina. Eu queria ser médico, desenvolvi essa vontade na época de adolescência, aquela época pré-vestibular. E alguns fatores aconteceram na minha vida que acabaram mudando um pouquinho esse direcionamento. Eu tinha na época 17 anos, quando me formei no colégio, né? Na época era o colegial ainda, né? Uhum. E quando me formei com 17 anos, naquele mesmo final de período letivo, minha mãe adoeceu. Descobriu ali que estava realmente doente e tudo mais, e ela ficou durante 1 ano e 8 meses lutando para poder passar por aquele período. Foram muitos procedimentos, acabou não resistindo, veio a falecer depois. Mas durante esse período eu acabei por contingências me frustrando muito com a medicina. Não com a medicina em si, mas muitas vezes com alguns comportamentos de alguns médicos. Felizmente nós sabemos que não é a maioria, compõem aí a minoria, mas acho que nada vem por acaso, né? Naquele mesmo momento em que eu estava ali, começando a me preparar para o vestibular de medicina, eu acabei visualizando algumas coisas que me deixaram desgostoso com a área médica por algumas razões, muitos erros médicos, muitas coisas, teve muito refazimento de procedimentos por conta de equívocos que foram praticados, algumas, às vezes até a forma de tratar, de dar uma notícia para a família, uma forma que foi muito fria, e aquilo naquele momento em que eu estava, aquilo me acendeu um sinal de alerta. E eu te confesso, até nunca comentei isso com ninguém, quando eu migrei para o direito, eu migrei meio revoltado. Verdade, eu migrei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para o direito até para evitar que esse tipo de situação aconteça com outras pessoas, para combater esse tipo de situação. E aí acabei, claro, tendo toda essa outra influência familiar, na área criminal inclusive, e tudo mais, tal. Aí assim, diante desse cenário eu acabei decidindo por seguir na área do direito, e aí prestei vestibular e segui. Caramba, cara, saiu de um doutor para ir para outro, né? Eu costumo brincar que o médico e o advogado são as únicas duas profissões que são chamados de doutor por uma única razão, porque são únicas duas profissões que chegar pro cliente falar, ou pro paciente falar, você tá fudido, bicho, ferrou, né? É verdade, é melhor então ter esse temor, né? Então doutor, cara, respeita o cara, porque se ele falar que você tá ferrado, ferrou. Deus. Legal, cara. E aí, Léo, você ingressou na área criminal e aí enveredou para a área acadêmica também? Isso. E essa é uma passagem que eu gosto muito de comentar, porque isso para mim serviu como uma experiência de vida. Eu, quando me formei na Faculdade de Direito, eu prestei a OAB, passei, e aí eu fui trabalhar numa empresa de telefonia, na Nextel. Na época, quando a Nextel chegou no Brasil, com aqueles rádios comunicadores e daí por diante, e eu fui trabalhar na Nextel, integrar o departamento jurídico da Nextel. E na época tinha um vice-presidente jurídico lá, que é o Dr. Norberto, eu falo com muito carinho e tudo mais, porque digo que ele foi um grande divisor de água na minha carreira e na minha vida pessoal, inclusive. Por quê? Porque eu era totalmente inexperiente, né? Eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha saído de uma faculdade, era o meu primeiro trabalho efetivamente como profissional, o resto era estágio, que tinha feito antes, e é uma visão completamente diferente. E eu trabalhei 5 anos com o Dr. Norberto. O Dr. Norberto foi uma grande escola de vida para mim, em todos os sentidos, passagens assim, históricas em relação a essa questão. Mas, por que eu acabei também migrando para essa área acadêmica? Qual é a relação disso com o Dr. Norberto?
Eu me lembro que, e também não sei de onde eu tirei, sem perguntar, não vou saber dizer, eu achava que com 1 ano de empresa tinha direito a aumento. Sem perguntar de onde, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que faltavam uns 10 minutos para completar 1 ano, eu estava na porta já da sala do Dr. Norberto para poder conversar com ele e tal. Eu tinha até ensaiado como é que eu ia falar e tudo mais. Foi uma coisa fantástica. Férias de aumento, né? Mas, por aí, né? Aí o que eu morava sozinho na época, tinha que pagar aluguel, aquela coisa toda e tal. Falei, poxa, acho que tá na hora de eu conversar com o Dr. Roberto a respeito de aumento. E aí ensaiei até como é que eu ia falar com ele. Eu falei, Dr. Roberto, olha, a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre a política de reajustamento salarial e daí por diante. Um discurso bonito, tal, ensaiado. E aí ele com uma maestria, com uma genialidade, foi impressionante. Ele se manteve normal, nem se abateu, com muita naturalidade, pegou o telefone da mesa dele, aquela sala grande de vice-presidente de multinacional, aquela coisa toda tal, pegou o telefone e ligou pro pessoal do RH. E eu pensando comigo, falou, ó, o medo de me perder, né? Tá vendo? E tá. Aí ele pega, eu fiquei tão traumatizado que eu lembro o nome da moça do RH até hoje, Edmaura. Aí ele falou assim, Edmaura, você tem o currículo do Léo aí? Ela falou assim, tenho, tá, traz pra mim aqui, por favor. Tá. E o RH chega com aquela coisa tudo de sigilo, né? Embaixo do braço, documento, aquela coisa toda tal. E aí ela entrou na sala, esse é o currículo dele, tá bom, ele agradeceu, ela saiu, ficou eu e ele na mesa dele. Ele sentado aqui, eu sentado do outro lado. Tirou do envelope meu currículo, colocou o papel na mesa assim, falou assim, Léo, esse é seu currículo? Eu falei, é. Aí ele falou assim, então vamos lá. Como é que tá esse assunto aqui? Eu falei, mesma coisa, né? Como é que tá esse aqui? E ele foi, no terceiro eu já tinha me tocado qual era a estratégia, mas ele foi até o final do currículo, item por item. Aí ele vira pra mim e fala assim depois, ele fala assim, ó, e eu, claro, confirmei que tava tudo igual. Né? Ele vira pra mim e fala assim, pronto, Léo, agora você tem o tempo que você quiser pra me convencer que você merece aumento se você é o mesmo profissional do ano passado. Pois é. Aquilo, e aí, claro, advogado, né? Não ia deixar passar. Falei, pronto, doutor Norberto, era isso que eu queria saber. Eu queria saber qual era a política para um reajustamento salarial. O senhor está me dizendo, então, que na medida em que eu for agregando valores ao meu currículo, eu vou receber a contraprestação correspondente. É isso aí. Saí da sala dele e tal, falei, e agora, né? Falei, agora eu vou ter que sair correndo para arrumar as coisas, né? Aí que eu fui atrás de mestrado, aí eu prestei o mestrado na PUC, passei, aí eu me lembro até hoje, né? Eu não tinha nem começado as aulas, mas eu já tinha feito a matrícula do mestrado, eu já cheguei na porta da sala do Dr. Norberto. Falei, Dr. Norberto, agora eu sou mestrando na PUC. E ele cumpriu a palavra. Opa! Isso aí você tinha quantos anos? Eu tinha 24, 25, tal. Falei, pô, não é que esse negócio dá resultado mesmo? Falei, pô, agora eu preciso fazer outra coisa, né? O que eu vou fazer? Falei, puxa, acho que eu sou mestrando, na época a CAPES permitia um percentual de professores em curso superior sem ter concluído mestrado e doutorado. Eu falei, puxa, eu vou atrás de alguma vaga para poder dar aula. Aí eu fui numa universidade chamada Universidade de Ibirapuera, UNIB, que tinha lá em Moema, porque eu morava em Moema na época. Fui lá, conversei com o coordenador, expliquei, não sei o que, então. Falei assim, mas você não tem experiência, tá? Eu vou te dar uma turminha. Se eventualmente der problema, é mais fácil pra tirar, né? Pensei comigo. Né? Tá bom. Aí fui contratado para dar uma turminha de aula na Universidade de Ibirapuera, que foi quem me abriu as portas pro magistério, eu sou muito grato até hoje. Cheguei lá, doutor Norberto, agora eu sou professor universitário. E aí foi indo. Então, quer dizer assim, por isso que eu falo, às vezes uma palavra que você dá para alguém, você muda o rumo da vida daquela pessoa. Se o doutor Norberto tivesse assinado aquele meu aumento sem eu ter feito nada para justificar aquilo, ele teria acabado com a minha carreira, Thiago. Porque eu teria entendido o quê? Não preciso fazer nada, passa um tempo aqui e eu vou ficando. Então, quer dizer assim, aquela genialidade dele, aquilo marcou. Essa é uma das passagens que eu tenho com o Dr. Norberto, aquilo marcou, e por isso que eu te disse, é um divisor de águas o Dr. Norberto para mim, tanto no mundo pessoal e principalmente quanto no mundo profissional. Que bom, cara. E hoje ele é teu colega de trabalho ainda? Dr. Norberto, hoje faz algum tempo até que eu não encontro, porque a vida toma caminhos diferentes, o Dr. Norberto tá mais maduro e tudo mais, mas acompanho ele assim, por amigos em comum, e o carinho com ele é enorme, escrevemos livros juntos depois, quer dizer, então foi uma coisa assim que realmente me marcou, porque eu sempre acho assim, quando você é divertido por alguém, você tem duas formas de enxergar isso. Ou você enxerga isso com vitimismo, de querer falar, poxa, mas peraí, olha como é que ele falou comigo, olha não sei o quê, não, essa empresa não me merece, ou não sei o quê e tudo mais, ou você enxerga como uma coisa realmente você tem uma opção. Fala assim, bom, pera um pouquinho, uma pessoa que chegou onde ele chegou, tá me dando esse feedback, quer dizer, esse alerta, eu só não vou pegar esse toque se eu for muito imaturo.
Então, na hora, eu falei, opa, então agora eu vou justificar. Então, a partir dali, as coisas foram acontecendo. Eu fiquei na empresa, como eu te disse, 5 anos. Aí depois eu saí, fui para a Fundação Instituto de Administração, na FIA, lá, vinculado à Faculdade de Administração da FEA, né? Ou lá na USP. Fiquei pouco tempo lá, porque ali, na verdade, a atividade era uma atividade que não justificava a presença de mais de um advogado, a demanda era muito pequena. E eu tive a minha primeira e única experiência de ser demitido. Chegou uma sexta-feira, eu lembro que eu tinha até uma listinha para poder conversar com o diretor e tudo mais e tal, e a sexta-feira ele me chamou. Eu recém-casado na época, com tudo financiado, carro financiado, apartamento financiado, uma confusão. E aí então ele chega para mim, eu subi, me chamou, falei, opa, vou aproveitar, vou levar minha listinha de pendência, já vou conversar com ele. Quando ele começou a conversar comigo, eu já comecei a perceber o rumo. Eu já comecei a dobrar o papelzinho, pôr no bolso, né? Falei assim, essas pendências vão ficar para alguém, o que para mim não vai ser, né? E aí então eu saí de lá, e foi muito interessante, saí de lá, e pensei comigo, falei, puxa, agora como é que eu vou chegar em casa e comentar que eu perdi o emprego? E agora? Que sensação, né? Falei, puxa, que coisa. Mas foi muito bom para amadurecimento. Mas você sabe que no caminho da cidade universitária, até minha casa, eu morava no Morumbi na época, eu me convenci do seguinte. Falei, olha, essa foi a primeira e última vez que alguém me manda embora de algum lugar, porque eu não quero a minha vida eventualmente na dependência dessa situação. Sim. Então eu falei assim, eu quero ter um pouco de tranquilidade em relação a algumas coisas, embora seja muito difícil, evidente, mas eu falei assim, eu vou abrir meu escritório. Só que veio aquela história, com que cliente, né? Tinha cliente nenhum. Vivia no mundo corporativo, tinha um cliente, né? E aí então eu resolvi, mas não tinha dinheiro para abrir o escritório. Aí um amigo me indicou um advogado que me disponibilizou um espaço no escritório dele, e eu pagava como? Auxiliando nos processos do escritório. E eu tinha liberdade de começar a pegar alguns casos meus, mas para mim era excelente, porque eu não tinha despesa com o espaço. Sim. Né? Quer dizer assim, e aí começou. E aí as coisas foram acontecendo. Como toda e qualquer empresa começa assim, né? Tem que começar por um lado, claro. Né? Ninguém começa já com um monte de cliente, difícil, né? Exato. E aí a coisa começou a acontecer, e hoje já faz 23, 24 anos que eu tô lá com o escritório. E hoje só no criminal mesmo? Basicamente só criminal. É a área forte do escritório, realmente é a área penal. Deve ter muita coisa no criminal, 20 e poucos anos, né? Quer dizer, o que não falta são casos assim que nos marcam, né? Porque, na verdade, por que eu escolhi o criminal? Eu escolhi o criminal porque eu tive durante o estágio na faculdade experiência de ter contato com outras áreas. Mas pela minha personalidade, eu gosto muito do contato humano. Então, por exemplo, nada contra, ao contrário, mas é uma área extremamente rica, uma área extremamente técnica. Mas pega, por exemplo, o direito tributário. É algo muito mais focado ao papel, propriamente dito. Sim. Quer dizer, o contato humano, você sentir aquela emoção de dar uma notícia de um alvará de soltura para alguém, ou para a família da pessoa, algo nesse sentido, é impagável determinadas coisas. E eu sempre gostei muito desse contato humano. Então isso foi selecionando, em tese, as áreas que eu poderia atuar. Claro, poderia atuar em direito de família? Poderia, mas não era algo que me encantava, porque eu falava, direito de família é muita briga, muita coisa, não é isso que eu quero. Né? Quer dizer, assim, por pouca coisa, né? Nossa, você ficou com 2 garfos, eu com um só. Quer dizer, então são coisas que assim não me agradavam. E o direito penal, como já tinha essa influência familiar, meu pai foi juiz na área criminal, depois se aposentou como desembargador na área criminal, meu avô e meu tio também delegados de polícia, então sempre voltado à área criminal. Aí eu fiquei naquela dúvida, falei, será que eu presto concurso ou não presto concurso? Fiz uma análise fria e cheguei à conclusão que não queria prestar concurso, tanto é que nunca prestei. Por quê? Primeiro porque, infelizmente, por mais que se diga, não há como discutir, claro, é um excelente salário, levando em consideração o padrão ruim da remuneração brasileira. Mas, por outro lado, é aquela coisa assim, se você é funcionário público, você tem aquela rotina. Sim. E rotina é uma coisa que me cansa. Então eu gosto de ter a minha liberdade. É nada como você ter fazer seu tempo, né? É isso. Quer dizer assim, embora tenha sido uma ilusão, né? Porque a gente, enquanto dono do escritório, a gente é o primeiro a chegar e o último a sair. É verdade. Mas pelo menos você tem aqui, você não tem uma corregedoria o tempo inteiro fiscalizando. Olha, levou 1h30 de almoço ao invés de 1 hora. Sabe aquela coisa assim? Então, por exemplo, preciso marcar uma viagem, quero estender um pouquinho, saio para um congresso, por exemplo, ao invés de ficar 2, 3 dias do congresso, aproveite e fica uma semana. Quer dizer assim, se você é vinculado a alguma instituição, seja pública ou privada, você não tem essa liberdade. Então eu sempre quis privar muito
pela minha liberdade, então eu acabei adotando essa ideia de montar o escritório. Muito bom. Você gosta mais de trabalhar na acusação ou na defesa? Eu, enquanto advogado de defesa, a função principal, advogado na área criminal, a função principal é a defesa. Né? Defesa. Raras vezes o advogado atua como assistente de acusação, até pode. Existem situações, já atuei também. O advogado auxilia o Ministério Público numa acusação. Né? Mas não, a função primordial do advogado na área criminal é exercer a defesa. Mas quando tem uma pessoa que vai acusar alguém por assédio, alguma coisa assim, e essa pessoa quer contratar um escritório particular, pode. É o criminal, não é? Ela pode, mas para auxiliar o Ministério Público, porque essas ações quem tocam originariamente é o promotor de justiça. Mas nada impede que eventualmente a vítima contrate um escritório para somar com a acusação do Ministério Público. Isso pode acontecer. Entendi. Bacana, isso legal. Pode sim. E até falei agora do assédio, por exemplo, né? Essa é uma questão que avilta aí um monte de situações aí, um monte de gente, como empresários às vezes, tal. O que de fato é o assédio sexual hoje em dia para um cara... Eu conheço empresários, por exemplo, ou cargos de gerência, diretores, que sequer querem entrar no elevador sozinho com uma funcionária por medo. Essa expressão assédio é uma expressão interessante, porque a gente parte do princípio, né? A gente popularizou a expressão assédio. Então, vamos dizer assim, toda e qualquer cantada hoje, basicamente, é chamada de assédio. Só que pro direito não é isso. Pro direito não tem nada a ver. Você pode falar assim, olha, eu fui assediado no bar que eu fui, olha, eu fui assediado em tal lugar, no shopping, seja onde for, mas isso não é assédio sexual para fins do direito penal. Para fins do direito penal, o legislador coloca critérios muito específicos para caracterizar o assédio. Então, por exemplo, você tocou agora o exemplo de empresários, gerentes, diretores de empresa e daí por diante que ficam receosos de ingressar em determinados locais privados, mas assim, afastados da visibilidade pública, com medo de eventualmente alguém imputar a ele esse tipo de comportamento. Isso independe. Claro, primeira coisa que tem que ficar claro. Tanto o assédio sexual, propriamente dito, ele pode ter como autor ou como vítima homem ou mulher. Evidente. Não tem problema nenhum. Quer dizer, o homem pode ser vítima de um assédio sexual praticado por um outro homem, praticado por uma outra mulher, não tem problema nenhum. Mas o assédio sexual, no padrão jurídico, ele exige uma relação de subordinação ou hierarquia entre o autor e a vítima. Então, na medida em que, por exemplo, o autor ele se vale dessa relação de ascendência sobre qualquer aspecto, sobre a vítima, para tentar obter algum tipo de favorecimento sexual. Então, por exemplo, ou sai comigo ou eu te mando embora. Isso você tem aí caracterizado o crime de assédio sexual. Mas é difícil comprovar isso, não é? Depende, viu? Sabe por que eu falo depende? O WhatsApp é uma coisa que acaba com muita gente. Porque a pessoa ela nos contém. Ela acaba mandando mensagem. Ela acaba mandando mensagem, acaba mandando um áudio. Muitas vezes a pessoa que está sendo vítima daquele comportamento, porque aquilo que realmente, quando acontece um assédio sexual num ambiente corporativo, é algo extremamente desagradável. Para a vítima de um assédio sexual, isso é terrível, porque muitas vezes a vítima precisa daquele emprego e ela acaba tendo que ouvir coisas assim desagradáveis reiteradamente. E às vezes vai postergando. Não, e às vezes a pessoa fala assim, mas vai até o RH da empresa. A gente sabe que não é tão simples assim, dependendo de quem é que está praticando essa conduta. Às vezes é o presidente da empresa, é o dono da empresa, como é que ela vai até o RH reclamar? Então, isso é uma coisa que incomoda, isso gera uma série de problemas psicológicos, abalos de diversas ordens, além de caracterizar uma conduta criminosa. Né? Quer dizer, então o assédio sexual existe. O que eu estou dizendo é que não é isso que muitas vezes as pessoas acham. Qualquer tipo de, usar uma expressão muito popular, chaveco, é um assédio sexual. Não é isso. Para fins do direito penal, não. Né? Então você tem dentro desse cenário de crimes sexuais, que as pessoas pensam em crime sexual muito voltado ao estupro, muito voltado a coisas desse jeito, onde você constrange alguém a praticar qualquer ato libidinoso mediante violência, mediante uma grave ameaça que caracteriza o estupro propriamente dito. Mas você tem outras condutas, por exemplo, a importunação sexual. Se você lembrar bem, a importunação sexual, ela nem era considerada crime há alguns anos atrás. Tá? Era uma contravenção penal, seria uma infração penal de menor gravidade. O legislador considerava ali, isso aqui não incomoda tanto a sociedade, então não chega a caracterizar uma prática criminosa, a ganhar o status de crime e a repercussão jurídica de crime.
Mas isso começou a ganhar esse comportamento, tanta reiteração na sociedade, que começou a gerar um desassossego social. Você lembra bem, e certamente quem nos acompanha aqui também vai lembrar disso, de casos em que a mídia noticiava de pessoas se masturbando em ônibus, em transportes públicos, próximos de mulheres e daí por diante e tal. Quer dizer, isso aí começou realmente a exigir com que o legislador penal falasse, opa, eu preciso botar um freio. Claro, eu preciso frear esse comportamento, porque isso aqui está começando a passar do limite e gerar um desassossego social. Então, quando isso acontece, aí vem o legislador, tirou do status de contravenção penal e elevou ao patamar de crime. Então, por exemplo, mas o que vai diferenciar uma coisa da outra? Sabe aquelas, o friccionismo que a gente diz, por exemplo, o ônibus está lotado, você fica passando por trás de alguém e se esfrega na pessoa para satisfazer um desejo sexual, alguma coisa nesse sentido? Crime também caracterizado no Código Penal agora. E precisa ser mesmo, né, cara? Porque precisa punir, porque senão não tem freio, né? É uma coisa absurda. Quer dizer, os padrões morais hoje acabam assim, muito fragilizados e as pessoas perdem o limite. Essa é a verdade. É verdade. A gente vem de uma cultura já meio esquisita do passado aí. Sim. E o assédio moral? Porque também é crime também. Não, o assédio moral ainda não é tipificado como crime no Brasil. O assédio moral ele tem consequências para o direito, mas mais voltados para a área de indenização. Então, tanto na esfera do direito do trabalho, eventualmente na esfera civil como um todo, mas ainda não é tipificado como crime no Brasil. Porque às vezes acontece, né, o empresário às vezes, ou do chefe, às vezes nem o empresário, né, o chefe cobra exageradamente, e aí acaba constrangendo a pessoa ali e tal, né? Sim. Aí pode gerar uma reparação no âmbito civil, uma indenização. Mas crime ainda não, porque não existe uma lei que puna especificamente o assédio moral. Tá. Entendi. E existem casos famosos aí também, né, de assédio sexual aí, né? O caso do Robinho, por exemplo, tem o caso do Daniel Alves, que você tá bem por dentro dessa situação. Na verdade, o caso deles acaba sendo mais grave, né? Porque a gente não tá nem falando de assédio sexual, nós estamos falando de estupro, né? Quer dizer assim, então o Robinho foi condenado, inclusive na Itália, pela prática de um crime de estupro contra uma moça, e a sentença dele na Itália já é definitiva. Então ele tem uma pena de 9 anos para cumprir, 9 anos de reclusão, já fixada em grau último na Itália. Só que ele é brasileiro, né? E aí não tem acordo? Ele tá aqui no Brasil. Então o que acontece? O Brasil não extradita brasileiros para cumprir pena lá. Tá certo? Então, o que agora está se desenhando? A possibilidade, por conta de tratados de cooperação, Brasil-Itália e daí por diante, e também a nova lei de migração, que estabelece a possibilidade de um brasileiro condenado pela prática de um crime que ocorreu fora do Brasil, sentenciado lá, havendo esses tratados, esses acordos de cooperação, ele eventualmente possa cumprir a pena no estabelecimento penal brasileiro, não ser extraditado porque a Constituição não permite isso. Então agora, claro, para que isso venha a acontecer, tem alguns requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem que validar a sentença estrangeira, verificar se ela tem os requisitos necessários. Então, mas nós estamos hoje nesse momento. Lei, ela ocorrer agora, né? Houver uma mudança de lei, ela serve retroativa? Depende. Se for uma lei no âmbito penal que vai prejudicar o acusado, ela não retroage. Mas se ela for para beneficiar o acusado, aí ela alcança esse efeito da retroatividade. Quer dizer, então em tese ele tá... Então agora se sair uma lei dizendo, olha, não tem mais possibilidade de cumprir brasileiro pena, mudando a lei de imigração, por exemplo, alguma coisa do tipo, ele se safa. Caramba, bicho. Agora se falar assim, olha, agora vou dar um exemplo absurdo aqui. Agora sai uma nova lei hoje dizendo o seguinte, aquele que é condenado definitivamente no estrangeiro, brasileiro, comprovado a sua responsabilidade, vai cumprir aqui a pena em dobro do que foi fixado lá. Tô dando um exemplo absurdo, tá? Aí já não retroagiria porque prejudicaria o réu. Tá, entendi. Entendeu? Quer dizer assim, então, mas esse é um princípio do direito penal, né? A retroatividade da lei só quando é para beneficiar o acusado. Para prejudicar o acusado, não. Entendi. Isso faz um sentido, porque, por exemplo, quando eu pratico um crime hoje, eu pratico um crime ciente das consequências que aquele ato vai praticar para mim. Tá certo? Quer dizer assim, eu sei que se eu praticar um crime de furto, a pena é de tanto. Ok. Aí eu pratico o crime de furto hoje, ciente daquela punição, daquela sanção que eu vou receber. Aí no meio do caminho, depois que eu pratiquei aquele furto, a pena sobe para 20 anos. Pô, vai me alcançar. Sim. Quando eu pratiquei o crime, a pena é de até 4 anos.
agora vai a 20, então, é nesse sentido. Se eu soubesse antes, eu não tinha cometido. Mas uma das finalidades da pena é essa, é a prevenção. Caramba. É a prevenção. Ela tem, por uma das finalidades prevista no próprio Código Penal, é prevenir. Quer dizer, a impunidade em tese é um fator que incentiva o cara a eventualmente cometer o crime. Claro, se você tiver a sensação de impunidade, por isso é importante, agora pegando até o gancho do assédio sexual que você comentou, violência contra a mulher, por exemplo. Né? Quer dizer assim, nós temos um aumento muito grande, isso é estatístico, de violência doméstica, coisas do tipo. Ela sempre teve, na verdade, né? Então, que agora tá... Mas agora, felizmente, eu digo felizmente, as mulheres estão criando coragem para denunciar. Porque enquanto não denuncia, não há punição. Se não há punição, não há freio. E aquele mesmo indivíduo continua praticando com 2, 3, 4, 5, 10 mulheres, muitas vezes a mesma coisa. Então, a partir do momento em que a mulher se sente segura para denunciar, e é por isso que o direito vem com leis que dão esse amparo, que dão essa proteção, essa sustentação para que a mulher possa denunciar, isso é importante, porque se não tiver punição, não tem jeito. É por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas você não acha que tem que aumentar as penas no Brasil, que as penas no Brasil são muito brandas e daí por diante? Não, o que tem que acontecer é o seguinte, o indivíduo tem que ser punido por aquilo que ele fizer, mesmo com as penas de hoje. Mesmo as penas de hoje. Não adianta nada eu pegar a pena do homicídio, se a Constituição permitisse, e levasse a pena para 100 anos. Mas você sabe, por acaso, estatisticamente, qual o percentual de crimes de homicídio desvendados pela Polícia Civil em São Paulo, de autoria desconhecida? É basicamente aquilo que sai na mídia, né? Percentual ínfimo. Isso significa hoje que, assim, de acordo com as estatísticas, o indivíduo para ser preso hoje tem que ser muito azarado. Tá certo? Ele tem que estar naquela estatística pequena. Não é isso que vai inibir a prática do crime. Eu posso ter uma pena de 100 anos, mas se eu sei que eu não vou ser punido, que a chance de eu ser punido é mínima, Caramba, isso não vai passar. Aumentando, investindo em questões de investigação, investindo em sistemas de apuração, punindo na medida da responsabilidade, sem exagero, sem nada disso, mas o indivíduo tem que ter a certeza quase que se eu praticar determinada conduta, eu serei punido. Isso por si só já seria suficiente para diminuir em grande parte a criminalidade. Agora, quando ele tem a certeza de que ele vai entrar num espectro assim de mínima chance dele ser depois desvendado e descoberto, aí é claro que ele não tem freio, ele continua praticando. E que o pessoal fala, né, que quem só vai preso no país quem é pobre. Na verdade são os 3 P's, né? Não tá relacionado a isso? Mais ou menos. Isso aí, ela tem um pano de fundo também social. Né? Quer dizer, você ainda usou quem é pobre. É um Você falou social. Os 3 P's, o que são os 3 P's? Na verdade o pessoal fala que é pobre, puto e preto, né? Que é o que o pessoal fala. Porque infelizmente acaba estatisticamente sendo comprovado também. Basta você ver, por exemplo, os erros de reconhecimento pessoal que envolvem pessoas negras. É um absurdo a quantidade de erros de vítimas que apontam determinadas pessoas negras como autores de crimes e na verdade não é aquela pessoa. Então é muito comum, é muito mais fácil você ter uma imputação a alguém negro do que um branco loiro de olho azul. Isso é uma realidade brasileira, não adianta a gente fugir disso. Então quando você analisa os riscos que isso faz, assim, de um reconhecimento indevido, eu já atuei em casos que a pessoa foi acusada de ser um estuprador em série. E foi reconhecida por 5 vítimas em 2 oportunidades diferentes. E depois conseguimos comprovar que não era ele. Puta que pariu. Não era ele. Como é que comprovamos na ocasião? 2 das 5 vítimas coletaram exame material genético no dia do crime. Aí nós fizemos a comparação do material do DNA. Mas já estava preso há quase 4, 5 meses. Como estuprador em série no presídio, você imagina. Tá certo? Quer dizer, aí saiu o resultado negativo do exame do DNA, falando, realmente é incompatível os DNAs. Não foi ele, não. Puxa, vamos pedir desculpa e solta. Pô, não é assim. Não é assim, né? Tá certo, mas por quê? Reconhecimento. Quem que paga por isso? A vítima que reconheceu, o Estado, por um erro desse? Se ficar demonstrado que a vítima acabou sendo negligente no reconhecimento e daí por diante, ele pode até entrar com uma ação de indenização contra ela, mas eu pergunto, muitas vezes a vítima humilde vai pagar com o quê? Não tem nada. Como é que a pessoa reconhece, assim, cara? O cara é complicado. Às vezes você tem pessoas muito semelhantes, com características físicas muito próximas. E quando você sofre crimes, por exemplo, na maioria das vezes, crimes que envolvem violência ou grave ameaça, você fica assustado, você fica meio paralisado. Aquilo te dá um bloqueio, muitas vezes mental. E aí ocorre, muitas vezes, que você chega na polícia e a polícia fala assim, olha, a gente pegou ele, tá? Mas se você não reconhecer, ele vai ser colocado em liberdade.
Então olha com calma, olha só a indução subliminar. Então, você chega lá, alguém mais desavisado, tal, acaba reconhecendo. Isso acontece, gente. Acabei de dar um exemplo que realmente acontece. Ah, foi má fé dela? Não. Às vezes você tem situações muito coincidentes. Esse caso que eu te falei, o verdadeiro autor tinha o mesmo modelo de carro, na mesma cor, com as mesmas características, inclusive uma cadeirinha de criança no banco de trás. Que loucura, velho. E se você coloca a foto de um do outro, Parecido. parecidíssimos. Então como é que você vai dizer que aquela moça teve má fé em acusar ele? Eu tenho dificuldade de distinguir. Pior que já, até aí, quando descobre, 4, 5 meses já destruiu a vida do cara. Agora eu pergunto, e se não tivesse coletado o material genético, de pelo menos 2 das vítimas, comprovar que não era ele? E aí? O que teria acontecido com essa pessoa? Certamente estaria condenado, estaria preso, e apenas altíssimas, porque passaria ali de 70 anos de prisão, juntando as 5 vítimas e daí por diante. Então, é uma situação muito complicada. Uhum. A insegurança jurídica hoje no Brasil é algo muito evidente. A gente pensa assim, o direito penal, nunca vou me aproximar do direito penal. O direito penal está muito mais perto da nossa vida do que a gente pode imaginar. Uhum. Basta você pegar, por exemplo, você pega numa blitz dirigindo por ter ingerido um pouco mais de bebida alcoólica. Está no direito penal na sua vida. Sim. Tá certo? Quer dizer, atropela, mata alguém sem querer e como é que faz? Essa é uma questão legal que você falou aí. O cara é condenado lá a 70 anos. Por que a pessoa ela é condenada a 70, 100, 400 anos de prisão se a lei diz que só pode ficar 30 preso? Essa é uma questão bem interessante. Essa dúvida é um ponto que as pessoas realmente têm. Agora, hoje em dia, até já aumentou um pouquinho esse prazo. Já passou a ser 40 anos. Agora já são 40, ficar 40 anos preso. Mas aí você fala, mas tem cara que é condenado que a gente vê na imprensa aí há 200 e poucos anos. Então pra quê? Por que o juiz, quando chega então nos 40, já não para a conta, interrompe ali mesmo, ele só pode cumprir 40? Isso tem um significado muito importante. Na medida em que o indivíduo é preso, e começa a executar a pena, ele pode conseguir, durante esse período, dependendo de características que ele vinha a cumprir, requisitos que ele vinha a cumprir, bom comportamento, requisitos tanto objetivos quanto subjetivos, ele pode conseguir benefícios. Então, progressão de regime, livramento condicional, uma série de outras coisas. O cálculo que é feito, por exemplo, vamos imaginar que é uma situação que na época ele tinha que cumprir 2/5. Hoje o pacote anticrime mudou um pouco essa fração, mas eu estou simplificando. Imagine que ele tivesse que cumprir 2/5 da pena, tá? Se eu parasse nos 40 ou 30, dependendo da época, né? Ele teria que cumprir 2/5 desse montante. Sim. É uma coisa. Por que o juiz segue? Porque quando ele chega na pena final, todo e qualquer benefício é calculado sobre o total da pena. Então, se a pena dele é de 200, os 2/5 é sobre os 200. Uhum. E não sobre os 40 que ele pode cumprir. Então, é por isso que o legislador não veda e o juiz vai até o final. Essa prática de progressão de pena, isso é mundial ou é só aqui no Brasil? Não. Você não tem só no Brasil, não. Você tem em diversos lugares do mundo. E ela tem uma razão muito importante de ser. Você imagina o seguinte. Qual é o objetivo da execução da pena? É você ressocializar o indivíduo. Aí eu sei o que todo mundo vai dizer, mas os presídios brasileiros não se ressocializam. Bom, isso não é um problema do indivíduo, é um problema do Estado. Tá certo? Então não vai ele pagar a conta de uma ineficiência do poder público. Isso é outra história. Agora, o fato é o seguinte, pela lei, pela sistemática jurídica, ele deveria ser ressocializado, ou seja, ele deveria ser treinado para ser recolocado na sociedade sem voltar a praticar infrações penais. Uhum. Essa é a ideologia do direito penal. Uhum. Tá? O que acontece? Em determinadas situações, por outros aspectos e daí por diante, nós não alcançamos essa situação da ressocialização propriamente dita por outros problemas. Mas a ideia é o que é? O indivíduo vai aos poucos sendo gradativamente colocado, reinserido no contexto da sociedade. Então, por exemplo, essas saídas temporárias que muitas vezes as pessoas falam, agora, né? Fecha as janelas, fazem tudo, que agora não sei quantos mil presos vão sair. São assim, benefícios legais, porque a lei vai pensando, o intento da lei é esse. Espera um pouquinho, vou aproveitar períodos festivos, onde normalmente a sociedade está mais apta a receber essas pessoas, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar a ele a oportunidade de ficar uma semana reconquistando o contato com a família, reconquistando o contato com filhos, com pais, com esposa, fora daquele ambiente deletério que é um ambiente da unidade prisional. Então, porque você imagina o seguinte, Tielo, você está 30 anos preso,
E vamos pensar na nossa história. Estamos há 30 anos fechados numa unidade prisional. Um belo dia alguém abre a porta e fala, tchau, pode ir. Sai perdido, né? Não, você percebe? É isso. E qual é o tipo de relacionamento que você tem com o seu familiar? Você entendeu? São 30 anos. O que aconteceu? Veja, qual a evolução do mundo nos últimos 30 anos? Pois é. Você entendeu? Quer dizer, então, é por isso. A ideia é essa, é você ir reinserindo o indivíduo gradativamente, né? Então, por isso a progressão do regime também. E existe um percentual de quantas dessas pessoas que saem voltam a cometer crimes e quantas delas de fato vão para a família? Existe. Quando você olha, por exemplo, vamos falar das saídas temporárias, né? O indivíduo sai para saidinha de Natal, que todo mundo fala isso, tal, e aí vai lá, mata alguém, e não sei o quê. Volta a roubar. Claro, volta a roubar, ou então abandona, não volta para a prisão depois e tal. A própria Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária, e também a Secretaria de Segurança, divulgam essas estatísticas, um percentual mínimo. A grande maioria retorna ao estabelecimento prisional, termina de cumprir a pena e daí por diante. Então, claro, vai existir. Só que é um percentual pequeno, isso não sou eu quem diz, são os números que demonstram isso, é um percentual pequeno perto daquilo que nós temos da massa carcerária como um todo. Caramba, eu imaginava realmente porque a gente vê, né, a mídia fala... Só aparece aquele que faz alguma coisa de ruim, faz alguma coisa de bom não aparece, né? Verdade. Claro, esse é o ponto. Né? Ô Léo, e essa relação, cara, entre o advogado e o eventual criminoso ali, como constitui essa relação? Normalmente, o cara que cometeu um crime, ele se abre pro advogado ou não? Ele bate ali na tecla que ele é inocente Alguns insistem em dizer que são inocentes, outros já são mais abertos. E pela experiência de vocês, você consegue entender que o cara o cara fez? Né? Consegue. Às vezes pelo olhar, pela forma que ele se comporta, se ele consegue olhar muito pra você, se não consegue. São aqueles sinais que o corpo fala, né? Algumas coisas a gente consegue perceber. Agora, aquele cliente que não fala a verdade para o advogado, ele assume um risco enorme, né? Porque o advogado acaba muitas vezes no intuito, olha, posso ficar tranquilo, não foi você, não. Então eu peço um meio de prova convicto que não vai mostrar que foi ele. Vamos imaginar, uma falsificação de documento, uma falsificação de assinatura. Não foi você, não. Posso dizer que você vai fornecer material grafotécnico? Pode. Aí você vai lá, ele fornece, vem a perícia e diz, é ele. Cara. Então, quer dizer, quando acontece isso, nós tivemos um caso aí emblemático aqui no Brasil, de um promotor de justiça que eventualmente, segundo consta, não acompanhei, mas segundo consta, ele não teria falado a verdade pro advogado. O advogado pediu uma prova que comprovou que ele era o mandante do assassinato da esposa. Condenado, óbvio, né? Não tem como escapar, né? Porque às vezes você faz uma prova cabal, é uma prova que nem a acusação fez, você vai lá e faz porque o cliente tá mentindo. Então, isso acontece. Então isso pode acontecer, sem dúvida alguma. Então não é o ideal, né? E um outro ponto, muitas vezes questiona as pessoas assim, poxa, mas como é que você consegue advogar determinadas coisas? Essa é uma outra coisa que me fez advogar e não prestar concurso. Por quê? Eu fui aluno de um grande professor de direito penal no Brasil, que foi o professor Paulo José da Costa Júnior, que inclusive era professor em Roma, pessoa com a qual eu tenho assim uma memória de um carinho, algo inacreditável, era uma sumidade quando eu fui estagiário dele. E uma vez eu perguntei para ele, falei, professor, o senhor nunca quis ser ministro do STJ, do STF, com toda a sua capacidade, brilhantismo, né? Autor de infinitas obras, uma coisa... Ele falou assim, Léo, não. Por quê? Porque enquanto advogado eu gosto de ser o juiz das minhas próprias causas. Ou seja, ele escolhe o que ele quer fazer. Se ele é um juiz, se o juiz gosta ou não, se aquele assunto for distribuído para ele, ele vai ter que enfrentar. Quer ele goste ou não. Então você acaba virando meio que refém da própria sorte do que vai cair com você ou não. Ao passo que o advogado tem essa liberalidade. Então, por exemplo, eu especificamente, crimes de natureza sexual, são crimes que eu não costumo advogar. Eu advogo quando eu tenho a convicção interna de que o acusado não praticou, como foi esse exemplo que eu te falei. Agora, eventualmente, outras situações em que a gente sabe que praticou e tudo mais, é uma questão de princípio meu. Isso que eu ia perguntar. E eu posso estabelecer. Isso não quer dizer que quem advoga está errado. Não. É uma questão de personalidade minha. Eu não conseguiria desenvolver um bom trabalho. Tá certo? Quer dizer assim, então eu prefiro não pegar. Então você estabelece alguns critérios em que você fala, olha, eu vou até aqui. A partir dali, eu já não vou mais porque é algo que não vai me fazer bem. Eu acho que todo trabalho, incluindo obviamente a advocacia, tem que ser alguma coisa que vai te fazer bem, que vai te deixar satisfeito, que vai te deixar feliz. Se você vai pegar para defender alguém que, sabe, quando já não dá aquela
aquela liga, aquela empatia, é melhor não pegar. Porque a chance de dar errado é enorme. E outra coisa importante, viu, Diego? Não é porque você advoga para alguém acusado de praticar um determinado crime que você concorda com o que ele fez. Sim, evidente. O advogado, ele não defende comportamentos, ele defende direitos daqueles que eventualmente erraram. Praticando determinadas condutas, têm que ser punidos, mas na forma da lei. Na forma da lei, e em tese, o trabalho de vocês também é para contribuir com que esse acusado receba a menor pena possível, ou não? Sim, na medida da sua culpabilidade, para que não haja exageros. Uhum. Então, por exemplo, você pega um réu primário, bons antecedentes, que nunca teve nenhum envolvimento criminal, nada disso, tem uma conduta social até então, porque você tem os criminosos de ocasião. Aqueles esporádicos, aquele, por exemplo, chega em casa, de repente se depara com a mulher, com a outra, tem aquele ímpeto de fúria, mata alguém, praticou um crime. Mas ele não é um criminoso contumaz. Esse é o tal do crime passional. Crime passional. Que o indivíduo, ele atua tomado por uma violenta emoção. Sim, né? Sob domínio de uma amenizado. emoção. Aí você isso tem um homicídio privilegiado, vamos dizer assim, porque na verdade ele acabou sendo tomado por uma violenta emoção e ele acabou perdendo o controle. Vai ser condenado do mesmo jeito, vai cumprir pena do mesmo jeito, mas não como aquele que simplesmente foi lá ao bel prazer e atirou por atirar. Tá certo? Então é o direito tratando situações diferentes de maneira diferentes, como tem que ser. Quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, na medida da sua desigualdade. Sim, sim. Pronto. Então é esse o cenário que você tem que levar em consideração. Então é isso que a gente tenta mais ou menos no dia a dia lidar para poder tentar desenhar a melhor estratégia para cada situação. Caramba, bicho, eu fico imaginando, cara, deve chegar cada pepino para vocês lá, né, cara? Às vezes chega mesmo. Que pra selecionar e falar assim, cara, já aconteceu de chegar pro cara e falar, meu, não vai ter jeito, velho. Você vai se ferrar. Já, claro, imagina, não tem como. Falar assim, ó, aqui eu não vou nem te passar uma ideia, porque isso é um outro aspecto assim que vale a pena a gente dizer, né? Muitas vezes as pessoas perguntam pra mim assim, pô, mas não é perigoso advogar na área criminal? Pô, depende de como você quer advogar, né? Se você quer vender ilusões, se você quer prometer aquilo que você não vai entregar. Saul Goodman. Entendeu? Quer dizer assim, agora a partir do momento que você é leal com o seu cliente, que você não vende nada além daquilo que você vai entregar, que você não começa a prometer resultados, que você não pode fazer isso, claro, não teria porquê o indivíduo ter algum tipo de problema. Você, desde o começo, você está deixando as regras claras. Falou assim, ó, essa situação é difícil, hein? Tem isso contra, então agora nosso objetivo passa não mais ser uma absolvição. É tentar buscar os benefícios que estão estabelecidos na lei para você. Então, às vezes, uma confissão, dependendo do caso, vai atenuar uma pena. Às vezes, outras medidas despenalizadoras, como um acordo de não persecução penal, uma transação penal, nas hipóteses que a lei permite. Então, são situações que o advogado vai, mas dentro daquilo que está estabelecido na lei. Então não é o advogado que cria um subterfúgio, não. O advogado muitas vezes, claro, ele tenta criar circunstâncias ou criar elementos para encaixar aquele indivíduo naquilo que já está estabelecido na lei. E se isso vingar, obviamente ele vai conseguir um resultado melhor para o cliente. Então é assim que a gente acaba trabalhando em relação a esse contexto. Entendi. Teve algum caso que você ganhou que você jamais falou assim, putz, eu não acredito que eu ganhei de tão... Teve. Na verdade, eu até tenho um caso emblemático que é interessante do Oscar Maroni. Né? Oscar Maroni, há muitos anos atrás, ele foi indicado para o escritório e ele apareceu lá. Daí foi a primeira vez que eu conheci o Oscar pessoalmente. Conhecia de figura pública que ele era e tudo mais, tal, sempre foi, né? E aí o Oscar chegou lá e estava condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Esse caso repercutiu, né? Ele estava condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Famoso Bahamas. Por causa de casa de prostituição, que seria o Bahamas, tráfico interno de mulheres, enfim, uma série de coisas que havia sido imputado a ele. E ele tinha sido condenado lá no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, a uma pena de 11 anos e 8 meses de prisão, um regime inicial fechado, inclusive até a dosimetria acima de 8 anos é regime fechado, né? Ele chegou a ficar, né, preso? Ele foi, mas não por conta disso. Ele foi prisões preventivas, que ele acabava fazendo uma coisa ou outra tal, e acabava sendo preso. Mas, nesse caso específico, quando ele chegou lá condenado, ele procurou o escritório para que o escritório fizesse o recurso de apelação, né, contra a decisão do juiz de primeiro grau, né, o juiz do Fórum Criminal da Barra Funda.
E era um processo gigantesco. Eu lembro que tinha depoimento até da Bruna Surfistinha no processo. Caramba. E a Bruna Surfistinha dizia lá no livro dela, ela tem um livro específico, agora eu não lembro qual dos livros dela, que ela diz lá o seguinte, que o Bahamas é casa de prostituição. E eu falei, e a juíza, inclusive, na época, citou a Bruna Surfistinha na sentença, dizendo, olha, pera um pouquinho, se é uma garota de programa reconhecendo que aquilo é uma casa de prostituição, quem somos nós, né? Pra dizer que não era uma casa de prostituição e tal. Então foi mais ou menos nesse nível que a coisa chegou. Mas aí a gente começou a criar algumas análises jurídicas no seguinte sentido, mas peraí, tráfico interno de mulheres, e aí a gente foi olhando acusação por acusação e tentando ver se aquilo realmente ocorria ou se era uma forçação de barra por parte do Ministério Público. Teve aspecto político ali também, né? Teve briga lá na época com o Kassab, né? Quer dizer assim, teve uma série de coisas que acabou também impactando bastante. Mas enfim, nesse cenário, a gente foi tentando desmontar cada uma daquelas acusações, mostrando elementos, quer dizer assim, mas pera um pouquinho, o tráfico de mulheres exige então determinada coisa, mas isso acontecia? Aí você pegava então as mulheres falavam, não, mas eu vim pra cá por vontade própria. Eu que morava no Paraná, por exemplo, ou em qualquer outro estado, seja lá o que for, e sabia do Bahamas, vim pra cá, porque quero fazer, sei lá, faculdade, muitas pessoas, né, como recursos para pagar universidades, daí por diante, tá, muitos universitários, e então eu vim pra cá porque eu quis, não foi nem ele que me procurou, eu que vim aqui, bati na porta, quer dizer, então você foi buscando uma série de elementos assim, mas o mais intrigante era como caracterizar o Bahamas, que o Bahamas não era uma casa de prostituição, Pois é. né, quer dizer assim, na época a lei era outra, a lei mudou, mas no momento em que essa discussão veio à tona, a casa de prostituição era algo que tinha que ser muito específico para a prática de encontro de natureza sexual. Sabe aquelas casas da luz vermelha? Sim, sim. Era aquilo. O famoso puteiro. Isso, aquilo era casa de prostituição. E aí o que eu falei, mas pera um pouquinho, quando você entra no Bahamas, e aí eu fui para conhecer, para fins profissionais, né? Quando você entra no Bahamas, o Bahamas apresenta uma série de outras possibilidades. É uma casa de diversão. Adulta, casa de entretenimento adulto. Então, o que acontece? Mas você pode entrar no Bahamas e não necessariamente se relacionar com alguém. Você pode ir lá para uma sauna, você pode ir para um restaurante, você pode ir para um happy hour com amigos, você tem o bar, você tem salão de jogos, você tem uma série de outras coisas. Então aquele ambiente não era destinado para encontros de natureza sexual, como, por exemplo, aquelas casas da luz vermelha que você ia para aquilo, não tinha outra opção. Sim. Né? Quer dizer assim, então, isso tudo foi levado para o Poder Judiciário, essa discussão foi levada para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, acatou essa tese, ele dizia, realmente, de acordo com o texto da lei, o local tem que ser destinado a isso. E lá não é, lá é um local que tem quartos, é um local, mas que tem outras atividades. De novo, é perfeitamente possível você ir até o Bahamas, fica lá 2, 3, 4 horas e não se relacionar com uma única mulher. Sim. Então não era destinado para aquilo. E com isso, então, houve aí uma discussão grande no tribunal e houve a absolvição, reverteu a sentença de condenação. E esse caso foi de vocês? Esse caso foi nosso. A gente pegou para o recurso, né? A gente não advogou para ele na primeira instância, mas para o recurso foi nosso, a discussão no tribunal foi nossa, e aí acabou tendo essa reviravolta. Então esse é um dos casos que chamou muita atenção. Mas a casa de prostituição, ela é proibida? A casa de prostituição... Porque tem inúmeras assim, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Hoje, o que é proibido é você explorar a prostituição alheia ou, eventualmente, você, entre aspas, vou usar uma palavra mais simples aqui, obrigar que a mulher se prostitua. Por exemplo, para você poder ter dali algum tipo de receita. Porque prostituir a si próprio não é crime. Então, aquela mulher que pratica prostituição, aquele homem que pratica prostituição, ele vende o próprio corpo, isso não é crime. Isso não tem crime nenhum. Tá? Agora, o que começa a caracterizar crime é eu obrigar aquela pessoa... O famoso cafetão. Exato, eu obrigar isso ou coisas do gênero, aí você entra o rufianismo, entra uma série de outras coisas para poder caracterizar uma conduta ilegal. Né? Mas hoje o fato da pessoa chegar espontaneamente, ficar em lugares onde eventualmente esses negócios, né, vamos dizer assim, são firmados, isso por si só não caracteriza mais crime, daí por diante. Não. Cara, é uma loucura, né, a gente pensar em como vocês conseguem criar uma defesa com outros olhos, né? Porque às vezes nem a pessoa que está sofrendo acusação de crime ou até um criminoso mesmo, nem ele mesmo consegue constituir sua própria defesa com argumentos e fatos que um advogado criminal
consegue, né, visualizar. Como funciona isso? Vocês sentam ali com um monte de advogados ali para construir uma defesa? Como funciona essa tese de chegar e analisar caso a caso a ponto de criar uma defesa? Eu falo, por exemplo, como é que é o hábito no meu escritório, né? No meu escritório eu tenho lá os advogados que trabalham comigo, né? E a gente senta, os casos são divididos por equipes muitas vezes, e a gente, o caso é da equipe tal, então eu sento com o pessoal da equipe tal, a gente apresenta o caso e a gente vai discutindo. Eventualmente, olha, mas será que isso aqui foi assim mesmo? Quer dizer, vamos dar uma olhadinha, vamos pegar tal documento, vamos ver isso. Porque muitas vezes no direito penal, a maior parte dos crimes, eles são punidos quando o comportamento é intencional, quando o comportamento é doloso, que a gente diz. Então a gente começa a analisar tudo. Quer dizer, o crime tem uma equação. A gente brinca, né, que o crime tem uma equação, que o crime é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. Vou pegando a equação do crime aqui. E aí você começa a pegar elemento por elemento dessa equação e ver se você consegue eventualmente buscar ali dentro dessa equação algo que desnature qualquer um desses elementos. Se derrubar qualquer um desses elementos, deixa ele ser crime. Vou te dar um exemplo. Legítima defesa. Legítima defesa. Quer dizer, o indivíduo matou alguém. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, olha, eu matei uma pessoa, você vai conseguir dizer pra mim, pô, então você praticou um crime? Não, você não vai poder dizer isso. Ah, mas você matou. Sim, eu preenchi um dos elementos do crime. Agora, pera um pouquinho. E se eu tiver uma causa que afaste a ilicitude do meu comportamento? Deixou de ser crime. No caso, por exemplo... A legítima defesa. Por exemplo, eu tô em casa, com a minha família. Sim. Entra um bandido na minha casa. Eu tenho uma arma lá, regular, registrada, bonitinho, tudo certinho. O cara entrou na minha casa e eu sentei bala no cara lá e matei o cara na sala na sala de casa. Veja, o que vai ser analisado num caso como esse? Bom, primeiro que já parte de um princípio que você estava sofrendo uma agressão injusta. E estava mesmo. Porque a agressão não é só física, a agressão é qualquer direito seu. Então, o direito de manter a privacidade, o direito de ter o seu patrimônio inviolado e daí por diante, isso é uma agressão, é um direito seu. Aí você vai reagir a essa agressão. E aí nós vamos ter que analisar o seguinte: os requisitos da legítima defesa estavam previstos ali, estavam caracterizados naquele caso? Por exemplo, injusta agressão estava presente. Você reagiu de que maneira? Meios de uma maneira moderada, com os meios necessários para poder repelir aquela injusta agressão e daí por diante, ou você se excedeu? Então, por exemplo... Mas o que é ser? É aquele negócio de dar 10 tiros no cara, isso é verdade mesmo? Mas às vezes você precisa dar 10 tiros. Já tive caso no escritório que caracterizou legítima defesa 3 tiros de ponto .40. 3 tiros de ponto .40. Então, quer dizer assim, depende do contexto. Porque eu posso... vamos imaginar assim, eu dei o tiro no indivíduo que estava invadindo a minha casa. Tá? O indivíduo caiu, parou. Conteve a agressão, ele já não está mais praticando nenhuma agressão sua contra você. Ele está ali, mas ele já está contido. Aí você chega perto dele e dá mais dois. Acabou. Isso já é excesso, evidente, porque você já não está mais em legítima defesa. A agressão está contida. E aí você se excedeu. Esse excesso é punível. E aí o que diz o que vai determinar isso é a perícia, porque... É a circunstância do caso concreto. Porque ali não tem ninguém olhando, né? Claro, é a circunstância... Ninguém sabe que eu fui lá e dei um tiro no cara no chão. Mas muitas vezes a perícia, pela angulação da bala, consegue perceber se ele tomou o tiro deitado, se ele tomou o tiro de pé, se ele tomou o tiro sentado, de joelho, que muitas vezes ajoelha e pá. Quer dizer, então, claro, isso a perícia tem um papel muito importante, é muito relevante. Você alega e a perícia vem e corrobora ou afasta a sua versão, né? Esse é o ponto. Então você tem aí elementos outros que vão fortalecer ou vão espancar. Mas você vai responder criminal, né? Responde, porque quem vai reconhecer se houve legítima defesa ou não é o juiz, né? Tá. Então, quer dizer, não é o delegado que não basta estar o cara dentro da sala da tua casa com a arma na mão. Não, porque de repente você tem que analisar o contexto. Você tá dizendo que ele entrou para invadir. Tá certo? Quer dizer assim, mas e daí? E se não foi? Foi um convidado seu, que de repente você brigou com... Isso acontece em monte. Quer dizer, então você tem situações das mais variadas, entendeu? Então a investigação é necessária por isso, claro. Então é fundamental uma investigação e tem que ser mesmo. Porque se ficar só na palavra de um ou de outro, e a justiça dessa credibilidade, então fica absolutamente vulnerável essa ideia de justiça. Então, todo esse aparato de provas, o conjunto probatório, é muito importante para corroborar aquela versão. Corroborou, você vai ser, obviamente, ali não responsabilizado por aquele resultado morte, nesse exemplo que nós estamos dando aqui. Por exemplo, quer ver uma outra coisa que é muito comum? Hoje em dia, você está vendo alguém assaltando de moto, você joga o carro em cima. Pois é.
Quer E dizer aí? assim, então, você agiu em legítima defesa de terceiros. De terceiro. Isso pode acontecer. Só que daí você não se conteve, né? Se engata ré, volta. Aí você engata ré, óbvio que você já está numa situação absolutamente excessiva. Estou radicalizando no exemplo Sim. para as pessoas poderem entender que não é assim, só porque está dentro da sua casa você pode dar 20 tiros. Tá. Então tem que ter ali essas noções de ponderação para que não reverta contra, né? Então esses casos, por exemplo, que o cara tá assaltando uma moto ali num farol, alguma coisa, o outro cara vê e às vezes nem é polícia, às vezes é um CAC, por exemplo, saca a arma e atira no bandido, A princípio, legítima defesa. A princípio. Mas mesmo aí- que ele não esteja incorrendo Não, legítima perigo. defesa de terceiro, porque a legislação permite É que mesmo? você atue para poder conter uma agressão injusta, atual ou iminente contra terceiros. Tá Olha certo? só, né? Aliás, é exatamente, por exemplo, o princípio, vamos imaginar, da própria polícia, né? Da própria polícia militar, É. né? Quer dizer assim, então a polícia militar age o quê? Para muitas vezes para poder atuar em legítima defesa de terceiro. Uhum. Que nós estamos aí sendo vítimas de alguma coisa. Então, quer dizer assim, isso permite legítima defesa de terceiro, estado de necessidade de terceiros. Quer dizer, então tem uma série de providências e benesses jurídicas que não precisam ser vinculadas a você diretamente. Uhum. Elas também podem ser aplicadas mesmo que você atue em benefício de uma outra pessoa. Uhum. Então isso pode acontecer. Entendi. E os CACs agora? Como é que você tem alguma... Na verdade, quer dizer... Porque estão engessando tudo, né? Voltou a ter uma cautela muito grande com essa questão da liberação de armas. Hoje você tem revogação de decretos anteriores que davam uma maior amplitude, agora foram revogados. O CAC agora tem uma maior cautela para poder conceder o CAC. Tem regras que não pode andar com a arma montada, tem que andar inclusive no porta-mala, desmontada. Como era antigamente, Como era né? antigamente. É como porque era realmente antigamente. isso é um problema Porque do CAC próprio não é CAC. porte de arma. Então, diferente. esse foi o problema. Eu acho que o próprio CAC acabou fazendo essa coisa voltar, porque exato. os caras começaram Exagerado, a andar armado e sair dando tiro. sair dando tiro na rua e mais, né? Depois falava que tava indo pro stand, né? Tinha esse argumento. Eu tô indo pro stand, tô indo pro então, stand. O cara tava Aí você longe vai o do stand do cara na zona então. norte e ele tá na zona leste. Né? Quer dizer, então, esse é o ponto. E aí acabou engessando tudo de novo, né? Voltaram a ter grandes restrições para que você possa pegar lá a certificação de CAC. Né? Pois é. E então, assim, esses casos, por exemplo, aí que os caras assaltam na rua a gente falou agora, né, do assalto de farol aí, né? Você não pode sair de moto mais aqui em São Paulo, né? Você saiu de moto, você tem grande Tá com chance X nas costas, né? tá com X nas costas, vira alvo, né? E não importa a motocicleta, se Não. for essas BMWs e tal, é Nossa. pior, mas estão pegando qualquer coisa. Por que esses caras, eles são pegos, eles vão para audiência de custódia e são soltos no dia seguinte? Uhum. O que acontece, cara, que os juízes liberam esses caras, às vezes até tendo vídeo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, tá filmando, filma o cara ali, porque não basta, esses caras é o seguinte, eles não basta roubar, né? Vai lá, rouba e leva um negócio embora, mas eles acabam humilhando, acabam às vezes matando, tira a roupa, super agressivo, é uma coisa muito traumática ali para quem tá sendo assaltado, né? E aí o cara vai preso, audiência de custódia, o cara é solto. E a senhorinha que rouba um pote de manteiga no mercado, ela também cometeu um crime, mas é um crime em tese muito mais leve e às vezes fica presa lá um tempão. Como que é essa... Essa questão da audiência de custódia é interessante porque as pessoas partem do princípio que o Brasil criou uma legislação para beneficiar os delinquentes, né? E essa premissa já está errada. Primeiro que não foi o Brasil que criou isso. Isso vem de diretrizes internacionais e que o Brasil acabou sendo obrigado a cumprir, estabelecendo essa questão da audiência de custódia. Qual que é a finalidade da audiência de custódia? A finalidade da audiência de custódia, ela não é definir se o indivíduo é ou não o autor, não vai entrar no mérito se de fato ele é o autor ou não. A finalidade da audiência de custódia é analisar as circunstâncias da prisão. Então, para evitar excessos e abusos policiais, que às vezes aconteciam, e daí por diante. Então, você tem uma finalidade específica dessa audiência. Claro, tanto assim que quem se submete a essa audiência não é só quem foi preso em flagrante.
Prisões preventivas também submetem a essa audiência, né? Prisões temporárias. Por quê? Porque são prisões, são audiências em que o juiz quer olhar se os direitos... Porque quando você é preso, você tem direitos. Direito, por exemplo, ao silêncio. Você não é obrigado a se autoincriminar. Você não é obrigado a confessar nada. Então você tem que ser advertido que você pode ficar quieto e o seu silêncio não vai te prejudicar. Você tem o direito de fazer um telefonema para um familiar, consultar um advogado, chamar um advogado. Você tem o direito de ter a sua integridade física mantida, exceto se você der causa a algum tipo de ação mais ríspida por parte do agente público. Agora, isso tudo é que o juiz quer ver na audiência de custódia. E muitas vezes é o seguinte, uma coisa é o juiz receber só o papel do flagrante. Pegando aqui um exemplo de flagrante. Outra coisa é o juiz pegar o papel do flagrante e poder olhar para a pessoa. Entender um pouco a pessoa, o comportamento da pessoa. Será que precisa ficar preso esse indivíduo? Será que não precisa? Aí o juiz vai analisar cada caso, vai verificar, pô, mas espera um pouquinho. Se eu não quiser soltar, eu vou ter que amparar a minha decisão de conversão de prisão do flagrante para uma prisão preventiva. E existem requisitos na lei. O juiz tem que encaixar aquele cenário num dos requisitos da lei que autorizam a prisão preventiva. E muitas vezes o juiz acaba ou entendendo que não tem os requisitos, ou ele acaba entendendo que aquela situação não é uma situação que justifique uma prisão antecipada, que o indivíduo pode, por alguma circunstância, dependendo do caso específico, mas responder o processo em liberdade, e lá na frente, se for condenado, cumpre a pena. Tá certo? Quer dizer assim, então, a prisão antecipada antes de uma sentença definitiva, ela é exceção no Brasil. E as pessoas, às vezes, acham que ela precisa ser feita antes. Então, por exemplo, o indivíduo, ele foi acusado, já tem que ser preso. Calma. Tem uma série de situações em que a gente precisa analisar. É por isso, sabe, Tchelo, assim, muitas vezes as pessoas perguntam, você é a favor da pena de morte? E agora aqui não vamos pensar em critérios religiosos, Não vamos pensar em nada disso, vamos pensar no direito. Ok? Existe erro judiciário ou não existe? Claro que existe, a gente vê quase todo dia na televisão. Tá certo? Quer dizer assim, o indivíduo foi executado, pena de morte. Bom, e errou. Puxa, não era ele. Depois de tantos anos descobre que não era ele e faz o quê? Mas isso seria uma minoria. Que fosse com um. Já não dá uma segurança para você estabelecer determinadas penas no Brasil. Claro. Teria que mudar a Constituição, evidentemente, a gente sabe disso, mas eu estou aqui no campo da hipótese. Então, quer dizer assim, são situações... O direito penal, ele não é um instrumento de vingança. É por isso que frustra muita gente. O direito penal não é vingança. E as pessoas querem, e as pessoas se frustram porque as pessoas esperam do direito penal algo que o direito penal não tem para dar. Inclusive, eles usam o termo justiça, né? Mas esse termo, eu quero justiça, na verdade, que é vingança, né? Se eu chegar para você e falar assim, você não acredita, sabe aquele fulano que te agrediu? Poxa, ele foi condenado a pagar tantas cestas básicas. Mas essa impunidade... Eu vou dizer, não, pera, calma, deixa eu repetir. Ele foi condenado a pagar tantas cestas básicas. Para você isso não é nada, por quê? Porque na verdade você quer ver o indivíduo que encarcerado, sofrendo ali, porque você quer transformar o direito penal em vingança. E é isso que a maioria da sociedade quer. Por isso que a maioria da sociedade se frustra com o direito penal. Ele não é instrumento de vingança. Ele não é. Tá certo? Ele é um instrumento de pacificação social. E não de vingança social. Esse aqui é o ponto. E a pensão alimentícia? Porque normalmente a mulher que denuncia lá por falta de pensão alimentícia é um crime diferente? Não, porque a pensão alimentícia o cara vai e cana mesmo, né? A prisão alimentícia, ela não é nem crime, o não pagamento da prisão. Ela é uma prisão civil. Ela tem uma natureza civil. Por quê? Porque é um instrumento de pressionar o devedor de alimentos a pagar. Tanto é que assim, ela tem um tempo de duração máximo, e aí o que acontece? Eu fui preso hoje. Se hoje eu pagar aquilo que eu tô devendo, eu saio hoje. Então não é pena, é um instrumento de pressão. Então ela é uma prisão civil e não tem nada a ver com aspectos criminais. Tanto é que quem decreta a prisão do devedor de alimentos é o juiz da vara de família, não é o juiz criminal. Caramba, não sabia. Tá certo? Quer dizer assim, então ela é uma prisão. Por isso que vai mais rápido e funciona, então. Muitas vezes. Porque o que é? Os alimentos são meios de você manter determinada pessoa viva, com condições mínimas de subsistência. Se você começar a não pagar reiteradamente, você está expondo aquela pessoa a risco. Então o direito traz mecanismos de pressão. Quer dizer assim, então uma das possibilidades, preenchidos os requisitos, é você pedir a prisão do devedor de alimentos. Se tiver naquelas situações, o juiz decreta. Mas não é que ele está praticando um crime, é uma prisão de natureza civil. Repito, tanto assim que se você pagar o que deve no primeiro dia de prisão, você abre a porta e vai embora.
Tá certo? Quer dizer, é um Mas instrumento de pressão. Mas a cadeia que o cara vai é a mesma do Fica bandidão lá, fica né? separado. Às vezes a unidade prisional é a mesma, mas fica em ala separada ou então em celas separadas, não se misturando com os criminosos mesmo, que estão recolhidos então ali. tem Autores de crimes não se misturam com devedores de pensão alimentícia, por exemplo. Porque é um trauma pro cara. né? Não, O cara não chega dá. lá, Não dá. Não, e já ele- é um trauma normalmente. Né, já é um trauma normal. Nós já tivemos aí grandes personalidades presas por não pagar Sim. pensão alimentícia e tudo mais. Imagina colocar alguém nesse cenário que não praticou um crime com alguém que tem uma personalidade voltada para o crime. Quer dizer, então não tem como. Então exige-se essa separação, eles ficam ali vinculados, porque as celas dos criminosos, vamos chamar assim, fica num pavilhão, numa ala, e os devedores de pensão em outro local, pode ser dentro do mesmo prédio, mas em setores diferentes. Uhum. Ótimo. E uma dúvida agora que eu tenho, assim, com relação ao advogado criminal, né? Já aconteceu de você de livrar um cara que você sabia que ele cometeu um crime e tal, e depois você entrar no carro assim e falar assim, puta merda, botei mais um na rua aí pra cometer um crime que pode, inclusive, pegar um da minha família a qualquer momento. Veja, de novo, né? Aí a gente volta para aquela questão do perfil da advocacia que você quer desenvolver. Eu falo por mim, né? No meu escritório, eu não pego casos, por exemplo, de roubo, crimes que envolvam violência ou grave ameaça. É um crime... Entra aquela história de escolher o que vai pegar, para não ter esse porque problema. tem alguns crimes que você não justifica. Por exemplo, muitas vezes você justifica, entre aspas, um homicídio. Eu dei um exemplo aqui do domínio da violenta emoção. Ele praticou tomada uma violenta emoção. Quando caiu a ficha, ele falou, putz, já fiz. Fiz merda. Fiz bobagem, tal, já foi. Agora, como você justifica alguém que de maneira consciente, de maneira deliberada, entra na sua casa, aponta um revólver pra sua cabeça, subtrai tudo que tem lá, amarra você, amarra a sua família, prende no banheiro e faz isso, faz aquilo. Eu não consigo. Não consigo. Entendi. Então, de novo, são situações que eu me permito não desenvolver. Tá certo? Quer dizer assim, então nunca passei por essa situação por conta disso. De dizer assim, poxa, tô colocando aí um cara perigoso na rua e amanhã ou depois eu posso ser o alvo, como eu já fui várias vezes, né? O alvo dele próprio e tudo mais, por conta dessa seleção de casos que eu faço. Então eu não tenho lá crimes praticados com violência ou grave ameaça por isso. Que bom, cara, legal. A dúvida que eu tinha com relação a se rola esse peso na consciência. Imagino né? que certamente isso possa acontecer. Né? Ô Léo, e assim, que você acha que poderia mudar hoje no sistema penal em si? Eu acho que o que precisaria, na verdade, é que isso não dá voto, né? Por exemplo, pena de morte. Você é a favor ou Não. Contra. Totalmente contra a pena de morte por aquilo que comentamos agora há pouco. Quer dizer, um erro dançou. Pronto, acabou. Não tem como você voltar atrás, não tem como você refazer a situação. Então, não dá para correr esse risco conhecendo o Poder Judiciário como eu conheço. E a perpétua? A perpétua ela poderia até ser para determinadas situações pontuais. Por quê? Porque eventualmente o indivíduo está lá cumprindo essa pena, mas descobriu-se, por exemplo, não é ele está lá. Aí uma indenização, algo do tipo. Agora, realmente, para alguns casos, algumas personalidades, alguma coisa nesse sentido, eu acho que a prisão perpétua ela seria algo que poderia ser analisada, mas repito, né? Desde que mudasse das regras constitucionais. E posicionamento assim, em relação a casos controversos? Então, isso pode acontecer. Olha, hoje em dia, vou te dar um exemplo concreto. Hoje em dia, o que tem, infelizmente, acontecido bastante, e eu já tive a oportunidade de atuar em algumas situações assim, você pega, por exemplo, separação de casais. Tá? Separação de casais, onde você começa a ter aquela disputa, aquela coisa toda e tal, e aí você surge do nada uma acusação feita pela mãe, por exemplo, de que o pai molestou a criança. Uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade e tal. Uma vez eu tive uma experiência num caso assim, que aconteceu em Santos, inclusive, aqui no litoral de São Paulo. O rapaz ficou com a filha recém-nascida, não, ela tinha um ano e pouquinho, no máximo. E a mãe saiu para ir pro supermercado num sábado à tarde. Depois que ela voltou, 2 horas depois, a criancinha se queixou de dor na região genital. Dodói e tal. A mãe estranhou, né? A mãe pegou a criança, olhou tal e levou pro hospital. O Hospital Ana Costa, em Santos, que é um hospital tradicional. E a pediatra examinou e a pediatra testou
que aquilo era uma assadura. Uhum. Muito calor em Santos, sol, a criança de fralda, o pai provavelmente demorou para trocar a fralda durante esse período que a mãe ficou fora, assou a criança. Então a criança estava queixando de dor porque estava realmente doendo. Tá certo? Quer dizer, mesmo assim, a mãe foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência, imputando a prática de atos sexuais do pai em relação à criança. Claro que na dúvida, o Poder Judiciário, na dúvida, é melhor pecar pela precaução. Afastou o contato do pai com aquela criança, imediatamente começou um processo de separação e daí por diante. O pai ficou 1 ano sem ver a criança. Até o tribunal resolveu julgar e entender que aquilo realmente não acontecia por conta dos elementos de prova que foram coletados durante a investigação. Então isso acontece, infelizmente isso acaba acontecendo. É que o ônus da prova sempre é do acusado, né, cara? Não deveria ser o inverso, mas cara. Não é a pessoa que acusa que tem que provar. No papel o inverso. É no papel o inverso. Quer dizer, na teoria do direito penal, o ônus de quem acusa. Mas na prática, funciona, né? Ou você se vira pra provar que não foi. Principalmente no caso de estupro, assédio, essas coisas. A mulher sai gritando lá. Mas isso tem um viés de responsabilidade do Poder Judiciário. Por quê? Muitas vezes o Poder Judiciário aceita acusações do Ministério Público sem o embasamento necessário. Então o Ministério Público vai lá, acusa, fala, fulano fez isso, aquilo. Muitas vezes não tem base concreta para poder justificar aquilo e o Judiciário aceita e dá início a uma ação penal. Então, quer dizer assim, o judiciário, se fosse talvez um pouco mais criterioso, e eu até digo assim, né? Quando você entra com uma ação contra mim, por exemplo, e você perde a ação, você paga a sucumbência, que são os honorários da parte contrária, aquela coisa toda e tal. Se isso tivesse para o Ministério Público, o Ministério Público pensaria muito mais antes de oferecer algumas acusações criminais em desfavor de alguém. Tenho certeza absoluta e coloco isso sempre que posso nas petições do escritório. Porque tem casos que são verdadeiros absurdos e o Ministério Público vai lá e denuncia, assim, e o juiz vai lá e recebe e cria um desassossego total na vida da pessoa que está respondendo. Eu brinco, fica com aquela espada de Damocles no pescoço até acabar a ação penal, não sabe qual vai ser o seu destino, mas muito por conta também de uma contribuição tanto dos entes públicos como do Ministério Público e Poder Judiciário. E isso impacta também na vida do cara, do acusado, porque durante o processo o nome do cara aparece em tudo quanto é lugar. Respondendo um processo criminal. Imagina uma situação que você é acusado de violar um dispositivo eletrônico. Tá aqui o celular. Você foi acusado de invadir o meu WhatsApp. Tá bom, aí eu te digo, e qual a prova que tem disso para o Ministério Público oferecer a denúncia? Tem alguma perícia no seu telefone que comprove que foi alvo de um ataque, de um malware colocado dentro do telefone, alguma coisa? Não tem nada. E o processo tá correndo. Mas pera um pouquinho. Se for assim, é muito fácil, uma insegurança jurídica total. Quer dizer, aquilo que a legislação diz, que a denúncia tem que estar revestida por uma série de características, muitas vezes isso não está na prática. Quando você diz, no processo penal, o Ministério Público e Defesa são equânimes na balança, isso na prática não é verdade. Isso na prática você encontra, infelizmente, você encontra muitos juízes que são reféns do Ministério Público. Muitas vezes, em determinadas situações, o Ministério Público se manifesta, eu já sei qual vai ser a decisão do juiz. Não nem me preocupar. Isso acontece às vezes em cartórios também. Cartórios do fórum. O Ministério Público se manifestou, o cartório já cumpre. O juiz nem decidiu ainda, o cartório já cumpre. Porque muitas vezes já sabe que por vezes o juiz vai seguir, que é normalmente a tendência daquele determinado magistrado a cumprir aquilo. Então o cartório já antecipa e cumpre. Quer dizer, então pera um pouquinho, cadê o equilíbrio de partes no processo penal? E você não pode esquecer, Tiago, o seguinte, o processo penal ele é muito penoso para quem é acusado, por quê? De um lado você tem a máquina pública inteirinha, do outro lado você tem um indivíduo, pessoa física. Isso por si só já é uma avalanche. Sim. Ainda por cima, se você conta com esses outros elementos, aí fica insustentável fazer qualquer tipo de defesa. Então, realmente, a dificuldade é muito grande. E o Ministério Público, nessa hora aí, ele funciona? Em que sentido? Para o cara que não tem grana, por exemplo, para pagar um escritório particular. Mas o Ministério Público é o acusador, né? O Ministério Público não, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública desenvolve um trabalho brilhante. Desenvolve um trabalho brilhante, você tem ali grandes profissionais, capacitadíssimos no exercício da defesa, só que padece de um problema, a quantidade de profissionais perante o número de processos, né? Então, você tocou agora há pouco no exemplo de uma pessoa que subtrai lá uma margarina e fica presa durante um determinado tempo. Ela vai ser solta, só que muitas vezes ela não tem dinheiro para parar um escritório de advocacia para exercer os direitos dela lá. Então ela fica esperando chegar a vez dela na Defensoria Pública, que por mais que sejam, olha, profissionais assim, fantásticos, tem limites físicos, psicológicos, mentais e daí por diante. Então quando chega na vez dela, já passou um determinado período que, se ela tivesse uma condição financeira melhor, talvez já tivesse saído muito mais rápido.
E tem audiência de custódia para essa pessoa Para também? todos. Qualquer um que é preso tem audiência de custódia. E o juiz analisa no caso concreto. Mas aí, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma pessoa muito humilde. Ah, você tem residência fixa? Não. E agora? Não tem residência fixa, como é que fica? Quer dizer, o juiz se coloca, bom, eu solto e depois nós vamos punir ela onde? Como é que ela vai participar da audiência? Como é que ela vai... percebe? Então tem uma série de coisas que tem que ser avaliada. A responsabilidade do juiz para tomar uma decisão, se mantém alguém preso ou não mantém alguém preso, é muito grande. É difícil, né? É muito grande. É difícil. É muito grande. E alguma vez você já se comoveu com algum caso que você fala assim, cara, não vou receber por isso, porque eu sei que eu não vou receber, porque essa pessoa não tem grana para me pagar, mas eu vou assumir esse caso aí e vou resolver esse negócio para essa pessoa. Esse exemplo que eu te dei da pessoa que foi acusada como estuprador em série foi um caso que o escritório fez pro bono. Porque era uma pessoa bastante humilde, não teria condições nenhuma de arcar com os honorários, mas a gente se comoveu, a gente sensibilizou com a perspectiva de alguém tomar aí quase 100 anos de prisão por algo que não fez. Então o escritório pegou essa causa, desenvolveu, fez a defesa, eram 5 processos diferentes, porque eram 5 vítimas, nós fizemos a defesa nos 5 processos até terminarem todas as ações. Que legal, cara. Então isso é uma coisa que, essa é uma outra grande satisfação. É um lado social que a empresa tem que ter também. Claro, né? eu acho que tem que ter mesmo, isso tem que ter mesmo. E esse é um dos exemplos, né, talvez o mais impactante, mas várias outras situações que a gente pode contribuir, colaborar e tudo mais, a gente faz isso porque é aquela coisa, a gente tem que devolver um pouquinho aquilo que a gente recebe. Né? Quer dizer, é um princípio de vida isso, inclusive. Né? A gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem. E a melhor forma de demonstrar a gratidão é poder oferecer para os outros um pouquinho do nosso conhecimento. Legal, bacana. O escritório já tem quantos anos, então? 24, 25, mais ou menos. Pantaleão que chama? Pantaleão. Qual que é as redes sociais aí? As redes sociais, principalmente as minhas, né? Então, o Instagram, Leo_Pantaleão, você tem lá o meu Instagram, você tem Facebook, Leonardo Pantaleão, o próprio Twitter, enfim, tem todo o Leonardo Pantaleão lá, aparece nas redes sociais. Né? Bacana, legal. Show de bola. Seguem ele lá, pessoal. Cara, é uma enciclopédia aqui. Porque, cara, isso me intriga muito no caso do direito em si. Porque são muitas vertentes, né? Como a medicina também, né? São muitas especialidades, né? Sim. Mas no caso do direito, cara, eu fico imaginando assim, como é que vocês decoram aquele monte de lei, aquele monte aquele livro daquele tamanho gigantesco. São muitas as possibilidades, são muitas leis, são muitas coisas. Né? Eu com meu TDAH, por exemplo, jamais eu conseguiria ser um advogado. Então, você acha que para ser um advogado o cara tem que ter um dom ou ele aprende? Qualquer um consegue... Eu acho que como qualquer profissão, claro, se você tiver uma aptidão, você tem mais facilidade. Eu não consigo ler, eu vou ler um livro, eu tenho que ler 10 vezes a mesma página. Então, é isso que eu tô te falando. Quer dizer assim, claro que algumas profissões elas acabam sendo mais fáceis, mais palatáveis para pessoas que têm determinadas características. Então, se você não gosta de ler nada para você trabalhar no direito, fica um pouco mais complicado, porque o direito exige muitas coisas, não só livro, mas, por exemplo, você tem processos aí de 10, 15 mil páginas. Como é que você vai fazer? E ler, cara. Tem que ler, né? Mas que com a prática, você não lê as 10, 15 mil páginas. Você já sabe quais são as páginas que interessam e são fundamentais para você. Então, por exemplo, você tem muitas páginas que são certidões. Então, isso aí você vai passando, porque isso não interessa para você naquele momento. Então, você consegue selecionar as partes do processo, por mais volumoso que seja, que são relevantes para você poder atuar naquele determinado momento e daí por diante. Então, isso você vai pegando com a prática. Agora, decorar. Dificilmente você vai encontrar algum advogado que precisou decorar. É que de tanto que você usa, repete, você acaba absorvendo com naturalidade, né? Então são coisas que você acaba incorporando. Vamos dizer assim, eu tive Covid, por exemplo, até brinco isso, esqueci muita coisa, mas as coisas do direito impressionantes, são enraizadas. Então não tem dificuldade nenhuma para lembrar, por exemplo, determinadas leis. Muito tempo fazendo a mesma coisa. Entendeu? Né? Então, e quando você faz aquilo que gosta, faz com paixão e daí por diante, você acaba assim, enfronhando naquilo de uma tal maneira que aquilo começa a fazer parte de você. Então você não consegue dissociar, né? E as atualizações das leis, elas acontecem regularmente? Bastante. Como é que tem que se atualizar? Você tem, por exemplo, sites que ajudam você a saber a divulgação de novas leis, promulgação de novas leis. Então, o site do Senado Federal, o site do Planalto. Então você tem lá... Normalmente é divulgado, né? É publicado, né? Tem que ser publicado, né? Uma das etapas da vigência da lei é exatamente essa, né? Você tem ali, no final, a última etapa, você tem a publicação, que é o momento em que a lei passa a ser de conhecimento público, publicada na imprensa oficial,
né? E aí tem um determinado período que é o período de vacatio legis, de vacância da lei, que é o período em que ela vai ficar, se ela entra em vigor na data da publicação, ou se ela vai entrar em vigor depois de um ano, ou depois de algum tempo. Então, quer dizer assim, isso tudo fica especificado no texto da lei, mas quando as leis são muito, assim, impactantes, por exemplo, um novo Código Penal, um novo Código de Processo Civil, aí com uma mudança muito grande, o legislador falou, ó, estamos mudando, só que aí você vai ter um tempo maior. A vacância da lei vai ser de 1 ano para você se adaptar às novas diretrizes legais. E agora, quando é coisa mais sistemática, mais pontual, aí ela já entra em vigor na data da publicação e começa a valer dali para frente nos casos da área do direito penal, né? É entendi. Ô, Léo, e a... Até me fugiu agora, tô falando do TDAH. As coisas acontecem, as coisas vêm na minha cabeça e de repente também. Vai embora, bicho. É impressionante, cara. Mas não tem... Viu? Que conselho que você daria hoje para um cara que tá querendo ingressar no mundo do direito? Tá? O aluno agora que tá... Ou o jovem, né? Que tá falando assim, o que eu vou fazer da vida? Olha, em relação ao mundo do direito propriamente dito, eu faria o convite para que venha. Venha porque é uma área encantadora, é uma área que te dá inúmeras opções de profissão. Você pode, dentro do âmbito do concurso público, por exemplo, ter uma série de atuações, não só na área do direito penal, mas em várias outras frentes que te permitem usar o direito e se valer do direito para poder exercer a profissão. No âmbito privado, são inúmeras as oportunidades. Você tem desde o mundo corporativo até o empreendedorismo individual. Você tem, por exemplo, outras situações de prestação de serviços, de consultoria, da área de compliance, que está muito na moda. São coisas assim, o direito é muito vasto, então você fazer direito não significa que você vai ser mais um fechado, né? Quer dizer assim, você tem ramos modernos do direito, como por exemplo direito desportivo, você questões agora relacionadas à internet, ambiental está muito em voga. Então assim, aquele que pensa em fazer direito, fica aqui o meu convite, venha, porque com certeza vai ser um mundo encantador para aqueles que têm essa aptidão, que têm essa vontade, e eu acho que o direito precisa cada vez mais de pessoas vocacionadas, isso acima de tudo. É importante para que a gente possa constituir, né, boas defesas, né, em todos bons os profissionais, âmbitos, em todos os âmbitos, é verdade. Ô Léo, agora eu vou te botar na saia justa. Diga. Lei calça curta, né? Saia justa é pra mulher, né? Lei seca. Tomei um trago, tô dirigindo meu carro, lei seca me parou, e aí? Assopro ou não assopro? Não, aí você depende daquilo que você quer de consequência. É simples assim. Se você não assoprar, você certamente vai ter a responsabilidade administrativa de perder a carta, aquele período todo que todo mundo sabe, e você não está livre da questão criminal. Por quê? Se você pode se recusar? Pode, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Só que agora tem aquela questão, mas peraí, os sinais exteriores seus estão evidentes de que você está alcoolizado. Então você tem, por exemplo, os olhos marejados, os olhos avermelhados, a fala pastosa, você não está conseguindo falar coisa com coisa e tal. As testemunhas, os policiais que têm fé pública e daí por diante, né, por cima podem pegar terceiros para poder testemunhar, vão fazer a prova de que você estava dirigindo, por exemplo, embriagado, independentemente de você fazer o bafômetro. Então não é o bafômetro em si que vai ser o seu algoz. Se você tiver ingerido bebida alcoólica, mas não está nessa fase, por exemplo, de olha, estou... às vezes você toma uma taça de vinho num jantar. Fica um pouquinho a mais do que aquilo que é permitido. O cara tá bom, o cara tá sóbrio. Tomar uma tacinha de vinho num jantar com a esposa. Não tem sinais exteriores de embriaguez? Não assopre. É simples assim. Não assopre. Porque a questão criminal, os agentes públicos terão grande dificuldade para demonstrar. Porque se você assoprar e der um limite lá, você vai em cana na hora, né? Não, tá a prova, né? A materialidade do crime tá comprovada, né? Então você vai preso, não estou dizendo que você vai ficar preso por conta disso, mas você vai responder um processo criminal, você vai ter os desdobramentos. Mas vai preso, né? No momento, né? No momento. Aí depois, claro, é um crime afiançável, e daí por diante. Então você consegue resolver, você não fica preso por conta disso. Não vai lá para... Não vai pro presídio, mas você vai sofrer todas as consequências de uma ação penal. Quer dizer, então amanhã, depois de uma condenação, você perde a primariedade, aí você quer prestar, por exemplo, um concurso público, pode encontrar dificuldades. Quer dizer, então, na dúvida, não tem sinal exterior? Não assopra.
Ah, mas eu vou ter as punições administrativas? Vai, claro, porque é exatamente o instrumento de coerção que o Estado tenta fazer para você assoprar. Você não vai assoprar? Não tem problema nenhum. Então você não assopra, você não vai fazer a prova material do crime, mas em compensação você vai suportar as consequências administrativas em relação à perda de habilitação e daí por diante. Legal, ótimo. Porra, Léo, quero agradecer demais aqui, cara. Eu que agradeço. Presença. Acho que esse podcast dá outro, né? Sem dúvida, o que não falta é assunto. Um monte de coisa pra gente conversar. O que não falta é isso. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela presença mesmo. Ficou honrado aqui com a sua presença, com essa aula que você deu pra gente aqui, com um monte de informações super relevantes. Nada, eu que agradeço o convite, foi uma alegria, fico à disposição para voltar quando quiser e desejo aí sucesso para vocês, que essa empreitada vá cada vez mais longe. A gente vai aprendendo aqui muitas coisas, então devagarzinho. Sempre vamos aprendendo juntos. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado por assistir mais esse podcast. Não deixe de se inscrever no canal, dar um like para ajudar a gente a divulgar, propagar o nosso podcast. E esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard. Então, acessem as redes sociais www.pablobernard.com.br. O Instagram é @PabloBernardOficial. Obrigado, Léo, mais uma vez. Até o próximo podcast. Até lá. Valeu. Epa! Pronto? Finalizou, ó. Gravado.